Fala, moçada! Estamos começando mais um episódio dos Traders Podcast. Modéstia à parte falando, é o melhor podcast voltado aí para o mercado financeiro e mais honesto, né? Aqui não tem mentira e só tem gente boa, já falei para vocês. No dia que tiver que trazer gente mais ou menos aqui, a gente fecha, né? Não, Samuca? Fecha o boteco, né? E deixa o baile correr. E hoje, como eu tô falando de gente boa, quem que você acha que tá aqui na minha frente, né? Pessoal, esse cidadão, existem dois tipos de pessoas que conhecem ele. Eu até brinquei aqui mais cedo com ele. Existem os que gostam dele e existem os que não conhecem ele, né? Ele que é formado em engenharia agronômica, tá? Tem MBA, 2 MBA, um em mercado de derivativos, outro em mercado de capitais. Ingressou no banco, quando eu falar isso aqui, a maioria já vai saber, que chato. Ingressou no Banco Itaú em 99, né? Começou na área de controle de risco, passou pela mesa de clientes, até chegar na mesa da tesouraria. Sabe aquele papo de trade institucional? Que muita gente fala, trade institucional, e a gente sabe as histórias, enfim. Com bastante experiência, gente que realmente pode colaborar com a gente nesse episódio, pro seu crescimento, tá? E na tesouraria operava DI, dólar, título público, swap de inflação, renda fixa americana e terminou a sua passagem pelo setor bancário no Itaú BBA. Atua como trader independente desde 2011, ingressou no projeto Os 10% em 2019 e era responsável aí pelos estudos, tá, de mercado na sala de índice e dólar. Não preciso falar mais nada, né? Então, quem tá aqui com a gente hoje é o Zé Dólar. Zé, obrigado por ter aceitado esse convite e seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês aí pelo convite, né? Fico honrado aí pela lembrança e é um prazer estar aqui. Obrigado a vocês. O prazer é nosso, né? E principalmente seu que tá aí sentado na sua cadeira, né? E hoje nós vamos ter uma aula, literalmente. Tentar conduzir isso da melhor forma possível. Recebi, de verdade, foi um episódio que foi assim, quando a gente anunciou, foi o que eu mais recebi direct com perguntas. Eu nunca recebi, de verdade, nunca tinha recebido. Pergunta pro fulano isso, pergunta aquilo, etc, né? Então, vamos começar do começo, né, o Zé? Cara, você começou lá no Banco Itaú, lá na década de 90, né? Sim. E uma curiosidade que muito trader tem, né? Fala, pô, como é que o cara se torna um trader institucional? A gente sabe que normalmente não cai do céu, né? Não vai virar e falar, vem cá operar na tesouraria aqui do banco, né? Como que você começou a ter esse contato ali com o Banco Itaú? Qual foi a trajetória até você chegar na mesa ali na tesouraria? Bom, eu fiz Exalc, né? A faculdade que eu me formei é Exalc. E lá na Exalc a gente passa por diversas áreas no curso, né? Eu fiz engenharia agronômica. E quando eu passei pelo departamento de economia e administração, a Exalc tinha, né? E hoje ainda tem uma relação muito grande na época era BMF, né? Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então lá eu comecei a ter o meu primeiro contato com o mercado de derivativos, né, mercado futuros, né, mais focado nas commodities, né, commodities agrícolas. E de lá eu comecei a pegar gosto, né? Então eu falei, eu vou direcionar minha carreira para esse lado, né? Então eu foquei nessa área, né, fazendo as principais matérias, me formei. Depois que me formei, fui para São Paulo, né, me mudei para São Paulo, que é a faculdade em Piracicaba, e comecei a fazer alguns cursos na BMF, né? E a BMF, em parceria com a USP, tinha um curso que era um MBA em mercado de derivativos. Então eu me matriculei, né, nesse MBA, né? A gente fez, se eu não me engano, a gente fez até uma prova de seleção, eu não lembro direito, faz tempo já, né? E comecei a fazer o MBA, eu fiz esse MBA até com o meu amigo, o professor Alexandre Cabral. Ele estudou comigo, né?
essa pós-graduação, esse MBA comigo. E quando no MBA tinha um outro amigo meu, né, que trabalhava no Banco Itaú, na área de controle de risco. E ele me perguntou se eu não queria ir lá conversar, né, participar do processo de seleção, né, uma vez que eu, nessa época, foi no começo do MBA, né, eu estava vindo para cá, eu não estava trabalhando ainda, e eu falei, vamos sim, né, fui lá para o banco, né, fizemos entrevistas, provas, processo de seleção todo, e eu comecei a trabalhar na área de controle de risco, né, controle de risco das mesas de operação do banco. Então, foi o primeiro passo, né, onde eu entrei no banco, né, com o foco, né, sempre de terminar a tesouraria. Então, daí, como a gente fazia o controle de risco das mesas de operação, a gente tinha muito contato com os operadores, né, com o pessoal da mesa, e nesse meio tempo abriu uma oportunidade para eu para trabalhar na mesa de clientes. Na mesa de clientes, para quem não sabe, ela não toma risco de mercado, né? Ela faz uma operação com o cliente e se zera com a tesouraria, né? Então ela não toma risco de mercado. Então eu fui para essa mesa de clientes, fiquei lá, e da mesa de clientes, na hora que abriu a oportunidade na tesouraria, né? Eu me candidatei e acabei entrando na tesouraria, né? Que era o objetivo. Então o meu primeiro passo, né? Eu sempre focando o meu histórico profissional para a área de mercado financeiro, né? E o meu primeiro passo para começar foi entrar no banco. Daí entrou no banco, você tem acessos mais fáceis às pessoas, tem vagas que são ofertadas internamente, né? Então, e a gente sempre focando, batalhando, né? E graças a Deus consegui atingir meu objetivo. Que legal, Zé. Então, se a gente pudesse, se você pudesse dar um conselho para quem quer, pô, Zé, eu tenho muita vontade de ser um trader de uma tesouraria, né? Seria basicamente, então, meu amigo, então faz assim, entra na instituição. Sim, eu acho que é uma das maneiras, né? Você conhece provavelmente, as pessoas, né? Provavelmente vão ter processos seletivos que você já vai direto para a área, não que o controle de risco não seja área financeira, que é também, mas você pode ir direto para o trading, né? Então, se abrir oportunidades, você começar fazendo um programa de trainee ou de estagiário na mesa de operação, assim como a gente tinha, né? A gente tinha os nossos trainees, o pessoal que começou com a gente já desde lá de baixo, trainee, estagiário. Mas uma das possibilidades, né, se você não conseguir direto na área de trading, né, você pode buscar umas outras áreas, como middle office, back office, controle de risco, né? Para você ir se aperfeiçoando até. Sim, para você estar lá dentro, você conhecer as pessoas, né? Bacana, bacana. Quanto tempo da sua entrada do Itaú até, enfim, chegar na tesouraria? Faz tempo, né? A gente às vezes, mas foi aí até a mesa de clientes, ela faz parte da tesouraria, né? Tá. Só que não é a mesa da tesouraria em si. Então eu fiquei na área de risco mais ou menos por 1 ano. Daí fui para a mesa de clientes, fiquei uns 6 a 8 meses, se não me engano, não me recordo muito bem. E depois o resto do tempo aí que eu fiquei. Meu Deus, gente, um ano e meio, 1 ano e 8 meses pro cara virar. Como se diz, com certeza. Não era porque o banco tava precisando, não, viu? Tem que ralar, tem que ser bom, né, Zé? Tem que ser bom. E aí, vamos lá. Você falou muito do controle de risco, né? Aqui a gente, né, da área de controle de risco. A gente tem muito... a nossa audiência aqui, nós temos gente bastante experiente de mercado já, com bom tempo. Gente que tá ali no meio do caminho. E tem muito iniciante,
pessoal bastante curioso sobre trade institucional, etc, tesouraria, como é que funciona, né? Puto, Zé era aquele cara do Itaú que me estopava lá no dó, por exemplo, enfim, né? A área de controle de risco, o que ela faz? Pô, ela controla risco, ok. Mas ela controla o risco da tesouraria, por exemplo? É ela que controla o trader da tesouraria que falou, você tá passando aí do limite. Você passou no seu limite, você tem até 2 dias para zerar toda a posição e daí ele te estopa. Literalmente, o controle de risco vai lá, se você atingiu o limite, né, o seu VAR, o pessoal te dava um VAR, que era um valor que você podia se expor de risco, né? Se você atingisse o limite, o cara te ligava lá, você tem que estopar. E geralmente, né, às vezes a gente tem mercados que tem mais liquidez, menos liquidez, e dependendo do tamanho da posição, o banco fazia até um cálculo, né, no cenário que eles montavam de risco, quantos dias poderia demorar para você zerar a posição, 1 ou 2 dias, entendeu? Para não. E aí é o prazo que vocês davam pro cara. Daí você tinha que zerar a posição. Quando você era estopado, você tinha que zerar a sua posição. Daí você ficava em um período de quarentena aí para não. Que legal. Olha, gente, olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Então, olha só, o Zé era o cara que estopava o trader, né? O cara falava, amigo, você passou, né? Puta, você vai ter aí X tempo, como ele bem deixou claro, né? Que é estudado, calculado lá dentro da instituição, né? Você vai ter aí 2 dias para zerar a sua posição. E aí, puta, período de quarentena, meu amigo. Período de quarentena. Você acha que a vida de trader é difícil só como pessoa física, né? Zé, como funcionava a quarentena, cara? Como era isso? Quanto, dependia do prejuízo? Se você, quanto tempo o cara ficava de molho? Como é que era isso? Isso daí se você era estopado, né? Você tinha que ficar um tempo fora do mercado, né? Variava aí de 30, 40 dias, né? Que você ficava sem montar a posição direcional, né, no mercado. Você ficava lá dando preço para mesa de clientes, não sei o que, acompanhando o mercado para não ficar fora. Mas você ficava sem poder fazer, justamente para você não fazer, né, nada por impulso, né, nada com a emoção, não com a razão. Porque quando você tem seu stop, a sensação é horrível, né? Todo mundo sabe aí que estopar não é legal para ninguém, né? Então, uma posição grande ficar, ainda, né? Para você não ficar na ganância de querer reverter, para você não fazer coisas às vezes, né, com a emoção, né, que te cega e não com a razão. Então você ficava meio lá para dar uma respirada, né, tomar um ar, e ficava meio de quarentena, ficava dando preço para mesa de clientes, né, mas sem poder fazer nada assim mais vultuoso, assim, vamos dizer assim. Tá, e aí se passavam 30, 40 dias, ele voltava de novo, ele tinha o VAR dele. Você ia ter um limite menor, né? Porque ninguém. O cara acabou de tomar um stop, então toma um limite menor, agora volta com calma, né? Mais tranquilo. Vai aos poucos aí, porque a gente tem, né? Na mesa da tesouraria, a gente tem, né, as nossas metas anuais, né? Semestrais ou anuais, né? Depende da instituição. Uma época no Itaú era semestral, depois eles passaram para anual. Então você tem você tem as suas metas, né? Você tem que atingir os teus objetivos e você, a hora que monta uma posição, a hora que você acredita num ativo que vá para um lado ou para o outro e você acaba sendo estopado, né? O melhor que tem a fazer é você ficar nessa quarentena para não, igual eu falei, para não agir com a emoção. O que muitas vezes a gente faz no dia a dia, né? Operando como pessoa física, porque às vezes você fica até cego, a hora que você vai ver e fala, meu Deus, como é que eu fiz essas coisas, né? Isso daí é bem perigoso, Que legal, é perigosíssimo, né? E é aquilo que a gente até comentou aqui um pouquinho mais cedo, numa conversa off aqui, que a pessoa física, ele é o chefe, né? Ele
o controle de risco dele é a mente dele, né? É assim, ele fala, e aí, estopou, tá dentro do gerenciamento? Tá. Agora você vai parar, né? E aí, e aí tem muito trader que não para, né? Que não consegue parar. Não consegue parar, não respeita os seus limites stop. Isso daí, cara, para você cair no precipício é um pulo, né, cara? Porque você vê, o banco ele tem uma área de risco que tá lá só para olhar se você está ganhando ou perdendo, e a hora que ele atingir o teu limite de stop, ele te estopar, né? Se você não fizer isso, o cara vai lá em cima, pega, entra no teu computador e estopa, né? Você vê que um diretor de risco, né, de um banco, ele pode, né, se a gestão de risco não for correta o suficiente e o banco quebrar, um diretor da área de risco vai responder criminalmente por isso daí, né? Então você vê o quão importante é o gerenciamento de risco. Isso para uma instituição que é gigante. Imagina para nós que somos pessoas físicas, né, que temos aí um colchão menor do que o deles, né? Sim. Então a gente tem que, a primeira coisa que eu falo para o pessoal que acompanha a gente, a primeira coisa que você tem que ter em mente é qual é o meu stop. Eu posso entrar nessa operação? Daí você vai fazer essa pergunta para você e ver se você pode ou não, porque os stops, né, eles não são estáticos. Os stops, né, tanto do índice quanto no dólar, que são os mais operados hoje, varia muito de dia para dia, da volatilidade do mercado, né? Então você não tem, eu vou entrar na operação, meu stop 5 pontos. Você não pode. Você tem que operar o que o gráfico, o que o mercado está te mostrando. Se você tem um stop lá de 20 pontos no dólar e você não pode assumir esse risco, então você não pode entrar na operação. E você não pode também colocar 5 pontos de stop se o mercado está te mostrando 20, entendeu? Então, isso daí é uma gestão sua pessoal de risco, né? Então, você tem que saber. Além de, por exemplo, eu tomei um stop, melhor eu parar? Então, eu vou parar, mas eu posso tomar mais um stop ainda, está dentro do meu gerenciamento, daí você vai entrar. Mas sempre, né, respeitando o stop técnico, daí você também tem que respeitar o limite, né, de operações suas no dia, né, sempre respeitar aí o máximo de 2 stops por dia. Se a semana começar a pegar 2, 3 dias de stop, para 2 dias, volta semana que vem, porque isso daí acontece, né? Ninguém é perfeito. Então a gente saber lidar com a perda é muito complicado, né? Muito complicado, exige muita disciplina, né? E você tem que ter aceitar, né? Ninguém gosta, né? Óbvio, mas você tem que aceitar. Vai ter dia que você vai tomar um stop, que daí não vai ser um dia fácil, não vai ser um dia bom. Então a gente, como pessoa física, que nós somos os nossos diretores de risco, né? Nós temos que ter disciplina, né? Para não deixar a nós mesmos, os operadores, quebrarmos, né? Igual um diretor de risco faz na instituição financeira, né? Nós somos a instituição financeira, o diretor de risco, o cara do back-office para ver se está certo lá o que você vai boletar ou não. É o cara que é o cara que, como se diz, que cruza, corre para a área, né, cabeceia, gente, de vez em quando paga de goleiro para não fazer gol sempre, né? Então a gente, do nosso lado operador, tem que respeitar o nosso lado controller de risco, né? Então tem que ser bem disciplinado, né? E isso daí é fundamental. Cara, que legal. Zé, puxa, já que você já puxou para esse lado aí do gerenciamento de risco, né? A gente sabe que a gente precisa, né? A gente precisa conciliar, né? A gente precisa, o trader, pessoa física, ele precisa ser um bom diretor de risco, né? Só que ao mesmo tempo, como ele é o cara que aperta o botão, né? Para entrar, é o cara que aperta o botão para estopar. Alguns não, né? Tem uns que gostam de ser estopado pela corretora, né? E
ao mesmo tempo, ele precisa ter essa consciência de que o dia para ele não foi legal e de que chegou a hora dele parar. Ou às vezes, como você bem diz, parar a semana. Né? Isso é para mim, eu falo para mim que vivo de trade, né? É uma das coisas mais difíceis que tem. Tanto que eu vejo muita gente falando, né? Fala, olha, como eu faço para ser consistente? Eu falo, não tem jeito. O pessoal fala, como assim não tem jeito? Não tem jeito, você vai estar consistente. É um estado de vigília eterno, né? Sim. O que você, basicamente, assim, Zé, o que você vê de igual? Eu falo de livro, falo etc, enfim, né? Mas o que você vê como a melhor ou as melhores maneiras de um indivíduo conseguir entender a importância do gerenciamento e ele começar a respeitar o próprio plano que ele traçou? Porque às vezes o gerenciamento dele é perfeito, é ok, você olha e fala, o seu gerenciamento é bom, né, no papel. Só que você não faz. Tu é estopado, chega no seu limite, você continua operando igual um louco. Não para, enfim. Não respeita, Como que seria, você diria que a melhor maneira do cara conseguir controlar isso, ou começar a controlar isso, né? Pra onde seria o caminho, assim, que esse cara poderia começar? Isso aí é fundamental e a primeira coisa é a disciplina. Né? Você tem que respeitar. Eu sei que vai acontecer casos de você estopar, por exemplo, uma venda, você está vendido, o mercado começa a subir, você estopa, né, porque bateu o seu stop técnico, você estopar na máxima e depois o mercado voltar tudo para o seu objetivo. Isso vai acontecer diversas vezes, pessoal. Isso daí acontece direto, não só com pessoa física, mas como pessoa jurídica também. Né? Você bateu ali no seu limite, no seu stop, já aconteceu, de você estopar numa máxima e o mercado no dia seguinte voltar tudo e andar ainda lá para os teus alvos, tudo, e isso daí acontece. Né? Então, mais uma coisa é essencial. Tem que ter um stop, né? Você tem que ter um stop, você tem que saber a hora que você entra numa operação, seja em derivativo, em ação, em qualquer coisa, a hora que você vai lá, coloca o seu dinheiro, você tem que saber quanto que você vai perder naquilo. Perfeito. Porque senão aquilo vira uma bola de neve, né? Se você tem uma coisa assim que a gente nunca pode pegar amor a uma posição, né? Então a gente tem que ter um stop, a gente tem que ter um limite de perda, porque o mercado não é brincadeira, pessoal, porque pode machucar bastante, né? Então você tem que ter aí, a hora que você vai entrar, você tem que saber o porquê que você vai entrar, qual o seu objetivo e qual o seu stop. Pô, meu stop nessa operação aqui vai ser R$200. Eu posso perder os R$200? Posso. Então eu entro na operação. Pô, eu não posso. R$200 vai fazer falta para mim, não sei o quê. Então você diminui o lote para adequar o teu risco, né? Ou você espera uma próxima operação. Eu costumo dizer, Zé, que a melhor forma de um indivíduo aprender, o trader, e é lógico que eu digo isso, que comigo foi assim, é na dor. Já desrespeitei meu gerenciamento, assim, inúmeras vezes. Quebrei uma vez, quebrei a segunda vez, e da segunda doeu tanto. Falei, cara, eu não vou abandonar a minha intenção de ser trader, mas o meu gerenciamento eu não desrespeito mais. Sim, por isso que a gente tinha esse período aí para você respirar e voltar, entendeu? Porque você daí, a pior coisa numa pessoa é você estar no começo do dia lá, daí você toma um stop, 2 stops, daí você seria, por exemplo, vamos supor que meu risco me dá 2 stops no dia, e você toma esses 2 stops. A pior coisa é a pessoa operar para pagar stop. Isso daí é o primeiro passo aí para você fazer um dia de fúria. Você sabe que dia de fúria você não sabe quando ele termina, né? É 1 minuto para acontecer, né? Então você começa a fazer as coisas, né, sem razão, você começa a fazer com emoção, você começa a fazer parece que você fica cego, né, na frente do você sai do computador, corpo, do botãozinho, né, e você transforma
um dia que seria 2 stops em um mês de stop, vamos dizer assim. Você vai ver, pô, eu quero seu 2 stops que me dá R$200 de prejuízo, no final do dia você está com R$1.000 lá negativo, né? E que daí você vai ter que correr atrás para recuperar isso, e daí você, poxa, não podia ter perdido isso, então. E tem que ter calma ainda, vai ter que se restabelecer para conseguir, né, voltar a operar de forma minimamente decente, né? E assim, não quer dizer que não vai tomar stop de novo, inclusive, né? Sim, toda hora que você entra no mercado, você está sujeito a tomar stop. Não existe uma operação que seja 100% segura, né? Sim. Por isso que a gente tem que saber aonde que é o stop, a hora que entra no mercado, né? Para você limitar a sua perda, né? Limitar um prejuízo que pode virar uma bola de neve, né? Então, a disciplina, né? Eu acho fundamental. Você não pode... você tem que estar leve para operar, entendeu? Você tem que estar sossegado, você tem que aceitar quando você for estopado, entendeu? Se você pegar uma semana ruim, né? Começou, por exemplo, na segunda, na terça, já não foi muito legal, daí você vai na quarta também não foi legal, você, sai, quinta, sexta, respira, dá uma relaxada, entendeu? Para ver se põe a cabeça no lugar, porque eu sei que quando a gente toma stop, a gente fica chateado, ninguém gosta, né? Então, é fácil falar, mas muitas vezes, né, na hora que você está lá na frente do computador, na frente do botão, é difícil fazer, mas, pessoal, isso daí, a disciplina, um gerenciamento de risco bem feito, vai te dar muito mais vida no mercado, né? E isso é o que essa questão do gerenciamento de risco, né, de você aceitar perder, aceitar ser estopado, enfim, é o que, de verdade, eu não sei se você concorda, mas eu brinco muito assim, falo, cara, eu posso ensinar um macaco, faço uma regra de exploração lá no gráfico, e quando ela ficar verde, eu faço o macaco apertar o botão esquerdo. Quando ela ficar vermelha, eu faço o macaco apertar o botão direito. Talvez ele ganhe mais dinheiro. Eu ensino o macaco, exato. Exatamente, talvez ele ganhe mais dinheiro. Desde que ele gerencie risco, né? Então, assim, o gerenciamento de risco, ele diferencia literalmente, né, na prática, pragmaticamente, o profissional do amador, né? Ele traz essa diferença assim, muito clara. E eu já vi, inclusive, conheço pessoas, inclusive, que são assim, quase um monge, que respeita a risco, o gerenciamento mesmo, que já ficaram, por exemplo, 2, 3 semanas sem dar um clique, porque não estava confortável com o mercado, né? E o operacional, aí, lógico, o operacional muitas vezes não se discute, a não ser que seja aquele muito louco, aquele que com o tempo já provou que ele é muito perigoso, igual você fazer um martingale da vida, né? Contra a tendência, vamos vender, tá subindo, vamos vender, subiu, vendeu, não sei que você tenha dinheiro infinito, né? Mas o operacional dele, ele mesmo fala, o meu operacional é meio duvidoso, porque ele é muito mais, ele tem alguns anos já de mercado, esse indivíduo, inclusive, e ele usa um operacional dele, observando o mercado, etc. Ele encontrou um padrão, depois de muito tempo na frente da tela, um padrão que ele gosta de operar, ele só opera aquilo, né? Mas não tem livro nenhum. Não tem livro nenhum, não tem lugar nenhum, nunca ouvi ninguém falar. Ele mesmo, ele ri, ele fala, nunca ouvi ninguém falar também, né? Mas ele fecha o mês bem, né? E nós fizemos uma experiência também lá dentro da Alfa, o Peninha, que é o nosso analista lá, que conduz a sala ao vivo, do cara ou coroa, Zé. Era assim, ó, todos os dias, 10 e alguma coisa, ele pegava, ele tem um celular Android, ele falava no celular, ok, Google. Aí o Google falava, e aí, o que você quer? Aí ele falava, vamos jogar cara ou coroa. E aí, quando saía cara, né, ela rodava lá a moeda e ela falava, deu cara, deu coroa. Quando saía cara, às 10h12, era compra a mercado. Lógico, a gente fez essa experiência no simulador, né? 10h12 era compra a mercado. Se fosse coroa, era venda a mercado. Era 10h12. Qual era a diferença? Era 12 pontos de loss, de stop, para 24 de gain. Zé, no primeiro mês, quando chegou no final, que eu olhei o saldo, eu falei, vou operar só cara ou coroa.
Deu saldo positivo. Muito positivo. E quando deu negativo, porque foi o outro mês, deu pouco negativo. Por quê? Gerenciamento. Respeitou o limite. Respeitou o gerenciamento de risco. Né? A gente tem que saber que o mercado, às vezes ele é bem mais gostoso na hora que você pega uma operação, que ela vai direcional em linha reta, né? Mas tem vezes que isso não acontece. O mercado ele vai, né? Pode demorar, mas ele vai em zigue-zague, né? Então a pessoa, a hora que está vendo que, por exemplo, entrou a operação, começou a voltar, né? E a pessoa começa a ver o número piscando vermelho ali, negativo, né? Muitas vezes vai lá, aperta o zerar para não. E nem chegou no seu ponto de stop, né? Então você vê que. Para evitar a dor, né? Então para diminuir. Disciplina, né? É uma coisa fundamental, né? Na vida, na vida útil de um postulante ao mercado financeiro. Tem que ter disciplina. Né? Perfeito. Se você fez um plano de voo, você tem que seguir. Ó. Então, eu levantei aqui de Campinas, meu objetivo é Rio de Janeiro, né? Meu objetivo final. Se der algum problema, eu tenho o aeroporto de São Paulo como stop, né? Se começar a vazar combustível no meio do caminho. Então, você tem que traçar um plano e seguir isso daí à risca. Né? Perfeito. Gente, olha, que bacana, né? E outro ponto que eu vou trazer aqui, só para lembrar você que está assistindo o episódio aí, lembra, você que é trader, cara, lembra do que o Zé falou. Falou, cara, às vezes vai acontecer de você estopar, por exemplo, você está vendido, você estopa na máxima e o preço devolve tudo, bate no seu alvo. E aí ele falou algo muito interessante, ele falou, inclusive, mas não é só com pessoa física que acontece. Você já viu isso acontecer dentro do banco quantas vezes, por exemplo? Inúmeros. Aconteceu várias vezes, né? Mas quando você tinha alguns mercados que eram menos líquidos, né? Que os spreads eram maiores, né? Nossa, ele às vezes só cutucava lá o stop, batia, e daí você tinha que sair, né? A gente já pegou, né? Algumas crises, alguns dias aí, né? De maior volatilidade no mercado, né? E se está perto do seu stop, te tira mesmo. Né? Daí tem que sair e depois correr atrás do prejuízo. Perfeito. Depois da quarentena. Depois da quarentena, lógico. Zé, você já ficou na quarentena? Já fiquei. Já entrou na quarentena? Já. Como... Já fui pro hospital com pressão alta. Caramba, sério? Naquela época do subprime lá. Nossa, cara, em 2008 você tava na tesouraria, né? A gente tinha uma posição, se não me engano, era swap de GPM. Tá. GPM é índice de inflação, né? Um swap, né? Que era índice de inflação contra o CDI. E esse mercado só existia um mercado de balcão, não tinha mercado de tela, só tinha no final do dia, das 4h45, né? Começava o call de GPM numa única corretora e tinha 4 ou 5 players. Então daí o cara da corretora, né, não tinha tela, falou, vamos abrir spread aí para o swap um mês de GPM. Aí se ninguém abrisse, não tinha preço. Daí ia passando todos os prazos, né? 1, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5. E daí todo dia nessa única corretora, os mesmos participantes, né? O mercado era 20, 15 minutos, 30, dependendo se tinha interesse. Né? Daí a corretora mandava para a gente como é que ficou o spread, né? O spread de compra e de venda, a gente mandava para a área de risco baseado naquilo, precificava a curva de GPM, né? Ver se estava ok. E em cima dessa curva, ela calculava o resultado na nossa posição. Né? E quando teve aquele subprime, isso daí ficou aí alguns meses, né? Algumas semanas, sem ter spread. Então a gente não sabia, o tesoureiro falava, e aí? Tem que sanar isso daí, como é que fala? Não tem, ninguém abre spread, não tem mercado. Parou. Sumiu, não tinha nem como precificar. Daí teve um dia que a hora que
A gente teve, daí foi um dos piores momentos que eu saí do banco lá, eu estava tão nervoso que fui para o hospital, peguei lá com pressão alta, fiquei lá tomando uma medicação, depois fui para casa. Mas Nossa Senhora. daí a gente teve que se virar, né? Foi lá pro DI, foi lá pro dólar para tentar travar um pouco aí do prejuízo. Aí, Agora já foi. aí começa a arte, né? Aí tem que ser artista, né? Aí você tem que buscar regra em outros mercados. Eu não tinha, mas sumiu. Alguém quer abrir spread? Não. Ficou semanas sem ter spread. Assim. Você tinha mais ou menos uma noção, né? Porque isso daí acompanha bem a curva pré, né? Tá. Né? Só que, como estava crise subprime, daí a parte de expectativa de inflação, né? Porque você tem o cupom, né? Que você negocia a expectativa, eles caminham junto com a curva pré, mas a curva pré estava tão volátil, né? E que não sabia para que lado ir, então ficou uma bagunça no mercado, né? O mercado totalmente perdido, né? Mas foi tenso. Né? Então, já fui para quarentena, assim. Pô, ninguém é perfeito, né? Não, jamais, né? Jamais, jamais. E na verdade, normalmente nas perdas é onde a gente mais aprende, né? Ou é aquilo, ou você não vai aprender nada novo que você não saiba, você vai só viver aquele cenário, né? Mas isso deve trazer uma experiência gigantesca, né? Gigante. Porque, por exemplo, o cara que era trader de uma tesouraria na crise, por exemplo, em uma crise, e depois chega em outra, é diferente. Então, mas o problema é se você conseguir identificar um cenário que está caminhando para ficar meio estranho e você não está posicionado E ficar de fora, né? Lá na ponta contrária quando chegar a crise, se a crise começa a se mostrar e você conseguir capturar isso, né? Daí você fala, opa, eu vou diminuir o pé, né? Pode ser que aconteça isso, não sei o que. Daí você pode estar um pouco mais preparado, né? Uhum. Mas se vier alguma coisa assim do nada, né? 11 de setembro, por exemplo. Sim, nossa. Sumiu tudo, né? E assim, nas suas devidas proporções, lógico, não se compara ao 11 de setembro, mas eu vejo muita gente também falando do Joesley Day, né? Quanto de dinheiro que a galera perdeu. O Joesley Day teve um amigo meu, né? Que ele estava numa instituição financeira, né? Eu não estava mais, né? Mas ele estava numa instituição financeira e eu fui uma vez almoçar com ele, ele me contou que no dia do Joesley Day ele estopou, né? E no dia seguinte voltou tudo e ainda andou a favor. Daí aquele lance, né? Estopou, bateu stop, estopou praticamente na máxima. No dia seguinte voltou e ainda continuou, ele ia estar no positivo, só que daí ele entra na quarentena, tem que ficar sem operar, né? E ele falou assim, andou mais, podia ter recuperado o stop e ainda ganhar dinheiro, e daí perde o semestre. Nossa, cara, tem noção disso? Eu tô ouvindo aqui, cara, chega a arrepiar. Fala, meu Deus do céu. Né? A gente fica puto na nossa continha lá, enfim, né? Imagina tu tomar um prejuízo aí de algumas milhas, né? Dentro de uma instituição, ficar 30, 40 dias aí de gancho. Recebe. Quem tá de gancho recebe? Tem algum abatimento salarial, alguma coisa? Não. Recebe certinho. Recebe normal. Não tem nenhum descontinho, não. Senão você mata o cara de vez, né? Você penaliza ele 2 vezes, né? O mercado já penalizou, você já penalizou, porque falou, ó, fica mais em paz aí, e você vai receber menos. Nossa, não dá, né? Não, ele recebe na tesouraria, você tem uma parte que é o seu salário fixo, né? E um variável que é uma bonificação de acordo com a sua meta, né? Se você bateu 100% da meta, 80%, 110, 120, né? Perfeito. Perfeito. Aí, né? Cara, você falou de crise. Graficamente falando, é lógico que o vírus em si, o Covid, etc., ninguém esperava que, né? Primeiro que ele fosse se alastrar tão rápido, etc., que fosse chegar, ia sair lá da Ásia para vir para cá, etc. Graficamente falando, na época do Covid, você acha que era possível olhar o gráfico e, em determinado momento, dizer, cara,
Não, Se eu não tenho posição, tá excelente não ter. Tipo assim, puta, não vou entrar em nada porque tá estranho. Então, o mercado, né? O mercado, ele geralmente, né? Eu sei que pode soar estranho, mas o mercado tenta antecipar muito, na verdade, os acontecimentos, né? Então talvez o gráfico não pudesse medir a intensidade com que, por exemplo, foi o mercado de baixa, né? Mas ele já começava a mostrar um sinal, né? Começou a fazer um primeiro pivôzinho de baixo, depois fez um segundo, né? Então, opa, o mercado já não está tão, né? Ou lateralizou. Então, o mercado financeiro, né? Ele a gente fala muito, né? Que compra no boato e realiza no fato, né? O mercado sempre tenta antecipar, né? Mercado de dólar, mercado de juros, por exemplo, você vê aí mercado de juros aqui no Brasil, a curva de juros para o ano que vem está tentando antecipar já uma queda nos juros. Ontem mesmo, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falou: mercado, não estou olhando para a queda de juros. Talvez tenha até um residual ainda, né? Talvez tenha até um residual. Então, você vê que o presidente do Banco Central, que é quem conduz, né, o Comitê de Política Monetária, que toma a decisão, falou: mercado, e eu não estou enxergando isso. E o mercado insiste, isso não é da primeira vez, foi na ata do cupom, no comunicado, ele falou ontem. Não sei hoje como é que está agora fechando, não sei se, porque ontem deu uma subida, né, não sei se ele está devolvendo alta, mas o mercado ele tenta antecipar, né, porque nessas antecipações que você consegue pegar os prêmios, né, seja comprar um negócio mais barato, vender mais caro, seja vender mais caro e comprar mais barato, né? Então o mercado ele sempre antecipa. Obviamente, né, que a gente não consegue prever a magnitude. Pode ser que aquele pivô de venda, né, te stop e depois volte a cair, né? Ou pode ser que ele vai de uma vez. Só que a gente já consegue no gráfico ver. A gente tenta, né, no gráfico. A gente não é que a gente consegue ver, porque ninguém consegue ver, né? O gráfico tem alguns padrões que você pode tomar uma decisão de venda ou de compra, né? Então, o mercado ele normalmente se antecipa aos acontecimentos. A Covid, né? A Covid não surgiu do dia para a noite, ela aos poucos foi aparecendo. Daí o mercado começou a cobrar a OMS, que não declarou pandemia, não sei o quê, e cada vez indo crescendo mais. Daí o mercado ele vai, sabe, caminhando. O mercado estava cobrando a OMS porque sabia que o negócio era sério, né? E dito e feito, ela declarou pandemia alguns 2 meses, acho, depois dos primeiros casos na China. Sim, perfeito. Né, você falou aí, pô, às vezes a gente vê um pivô de alta, pode ser pivô de baixo de stop, etc. Enfim. Vamos entrar mais pro lado operacional agora, né? Que traz aí pra gente um conjunto de técnicas, né? Um conjunto de padrões, tem análise técnica clássica, né? Tem gente que é grafista, tem gente que gosta do fluxo, enfim, né? Primeiro, você opera muito mais dólar do que índice, ou esse nome Zé Dólar é um nome, fala, cara, poderia ser Zé Dólar Índice, ou não, você fala igual, eu opero muito mais dólar. Eu gosto do dólar, né? A gente acompanha o índice, né? Também, mas eu, Zé, gosto de operar o dólar, né? Nem olho o índice, para mim, né? Olho para o pessoal que faz o acompanhamento com a gente, no mercado, a gente acompanhava o dólar e o índice, né? Mas eu gosto do dólar. Tá. O dólar é bem legal. Eu também prefiro muito mais o dólar, né? Apesar de que eu estava até comentando com algumas pessoas hoje. Falei, gente, o dólar é um ativo maravilhoso para operar, né? Você teve a sorte, o Zé tá na sombra, né? Zé que cara opera o dia que dá vontade, já resolveu a vida dele. Aí a gente, que é proletário, né? Brincadeira, viu, gente? O Zé tava de férias. E veio aqui, tá? Inclusive veio de outra cidade, tá? Valoriza esse cara aqui.
E aí, o dólar hoje é um cenário muito feio. Lembrando que a gente está gravando isso aqui 8 de setembro, tá, pessoal? Agora, para você ter uma ideia, são 16h47, tá? E assim, nós tivemos um cenário hoje, o dólar de manhã, até a hora que eu vi, até 2 horas, e pouca, horroroso. Horroroso, assim. O grafista, principalmente o que opera a tendência, ele olha aquilo ali, ele arrepia. Ele fala, rapaz, e hoje sai, estopou assim. Estopou comprado, estopou vendido, abriu uma venda maravilhosa, quem vendeu foi estopado de novo, ou seja, ele saiu limpando, né? Depois teve um cenáriozinho mais claro lá, por volta de 1 hora, etc. E aí eu até brinquei, eu falei, o dólar, ele é um ativo excelente para se operar, mas o dia que ele pega para te maltratar, você chega a pegar nojo dele, você fala, mas não é possível, né? E ele é um ativo, obviamente, né? Um mini dólar, um contrato cheio de dólar, um mini dólar, é praticamente o dobro, né, de um mini índice, né, um ativo muito mais pesado. Para quem está começando, você acha que é ideal começar pelo dólar, pelo índice, ou tanto faz? Ou você acha que as pessoas nem deveriam começar pelos futuros, por exemplo? Já teve gente que veio aqui, por exemplo, e falou, cara, eu acho que o nego tinha que passar longe de futuros primeiro, porque ali é a Fórmula 1 mesmo, né? E aí? Eu sou um cara novo, tô começando. Ô Zé, e aí? Começa por onde? Então, o ideal, né, é você pegar um mercado menos alavancado, né, para você não se machucar tanto, né, trabalhar com ações, por exemplo, né, para você começar a conseguir pôr em prática o seu trade system, o teu operacional, né, como é que você vai operar, seja análise técnica, seja fluxo, né, você olhar e ver um mercado menos alavancado, um mercado mais calmo, né, porque não que não tenha muita volatilidade, tem dias que tem ações que tem volatilidade, pega direcional forte, mas para não te machucar tanto, entendeu? Porque às vezes se você no mercado mais alavancado, você sai muito mais machucado, né? Dolorido do Dói que... muito mais, Então eu acho, se você puder escolher entre ações ou futuros, né? O ideal é você tentar se familiarizar com os gráficos das ações e depois ir para o futuro. Ou se você quiser ir para o futuro, eu acho, na minha opinião, eu gosto mais do dólar, apesar de ser um contrato maior do que o índice, como você falou. Perfeito. Perfeito. Ô Zé, e quanto de dinheiro eu preciso ter para operar um mini dólar, pelo menos? Então, quanto você costuma dizer? Assim? O que a gente falava muito é para você. Hoje as corretoras te dão uma alavancagem gigante. Gigantesca, suicida aquela alavancagem. Então, o que a gente falava para futuro de dólar, para cada um contrato, em torno de R$3.000 de margem. E em torno de R$1.000 para cada mini índice. Perfeito. De margem. Porque o que acontece? Se você vai entrar para fazer uma operação no dólar, né? Você já está alavancado, daí você tem lá R$500 de margem, você vai querer operar com 2 contratos, né? Hoje acho que é R$200. Tá, acho que 100 ou 150. Vamos arredondar aí. Você vai operar com 2 contratos, você tem R$500. Você tem um stop ali de 15 pontos, daí começa a cair, você vê lá 100, 150, não sei o quê. Cara, às vezes você não aguenta ver se... Às vezes o dólar chega, ele vai lá no teu stop, não cutuca nada e volta tudo. E se você está muito apertado, sua margem está muito apertado pelo número de contratos, você está full VAR, né? Vamos dizer, é full VAR. Ó, eu tenho 300, eu vou com 300, né? Então, você está tomado no limite no seu VAR. Muitas vezes você se estopa antes do mercado te estopar, daí o mercado nem te estopa, depois vai para o alvo. Então, se você fica queimando aí o teu patrimônio por medo, né? Por medo de a corretora te zerar, porque também tem a questão da corretagem, né? Se começa a cair e você está lá no limite, a hora que antes de bater teu stop, a corretora já faz o cálculo da corretagem, né? Com a tua margem
E te zera, né? Antes de bater o teu stop. Entendeu? E aí você paga aquela corretagem, né? Baratinha, né? Né? Ela é bem em conta. Né? É corretagem cheia, né? Corretagem cheia. Tabela cheia. Zé, você é grafista, né? Você gosta de operar a favor ou contra a tendência? E se você pegasse um iniciante hoje, eu estou aprendendo análise técnica agora, né? Qual o principal princípio, os principais princípios, vamos assim se dizer, ou o que efetivamente você acha que o iniciante deve ter como base para ser um bom operador, tecnicamente falando, né? Óbvio, né, que a gente prefere e opera sempre a tendência, né? A primeira coisa é você olhar no gráfico e tentar identificar a tendência do ativo, né? A gente tem alguns indicadores de tendência, né, que são principalmente as médias móveis, né, que te mostra a tendência do ativo. Você sempre tentar operar a favor da tendência, né? Se a gente vê uma tendência de alta, ou tentar operar essa tendência de alta, claro que algumas vezes você vai identificar uma tendência, essa tendência pode gerar um stop, né? Como eu disse, nada é 100%, mas preferencialmente operar a tendência. A tendência vai ser sempre sua amiga, né? Se você traz isso a uma tendência boa, pô, tem dias aí que você pega tendência de dólar, se você pegar fácil 50 pontos. Né? Maravilhoso. E o que você acha que seria essencialmente a base para um indivíduo ser um bom analista técnico? Então, se a pessoa vai querer operar, né, análise gráfica, a pessoa tem que ter uma base, né? Tem que saber o que ela vai procurar num gráfico. Né? Um gráfico, para quem não entende, quem não conhece, é igual eu pegar um eletrocardiograma. Eu vou olhar aquele negócio ali, pô, você sabe se o cara está bem, ou se ele está mal, ou se o coração dele está saudável ou não. Eu não faço a mínima ideia, né? Então você tem que ter, né, antes de entrar, de abrir uma boleta e se expor ao risco, você tem que ter uma noção do que você está fazendo, o que você vai procurar, o que você quer operar, entendeu? Ah, eu quero operar consolidação. Eu odeio operar consolidação. Né? Tem gente que gosta de operar consolidação. Né? Então, quando você vê que o mercado não está legal, que ele está ameaçando consolidar muita sombra, não sei o que, é melhor ficar de fora. Né? A gente não pode ficar tentando arrancar do gráfico coisa que o gráfico não está mostrando. Então, uma pessoa para iniciante, para você, você tem que ter uma base sólida, né, que te dê uma tranquilidade, que você saiba montar um trade system para você, né, utilizar no dia a dia. Então, tem que ter no mínimo, né, um conhecimento básico, sólido, né, para você entrar nesse mercado. Você acha que é importante a análise técnica clássica? Você acha que, apesar de ser clássica, ela ainda acho que é fundamental ou não? Não, eu acho que porque o que você define de análise técnica clássica? Por que você operar um pivô, né, seria diferente se você operar um triângulo ou se você usar candles? Como é que você classifica clássico ou não? É análise técnica. Para mim não tem diferença, é análise técnica. Né? Perfeito. É minha opinião, tá, moçada? Eu não estou falando que eu estou certo ou errado. Claro. Né? Eu concordo muito, assim, até hoje ainda existe aquela... existe porque, eu digo, algumas pessoas falam muito ainda de uma diferença entre análise técnica clássica, porque price action, etc. Né? Tem gente que começa a diferenciar isso, né? Eu não vejo diferença. Eu não vejo diferença nenhuma também. Nenhuma, concordo com você. Eu não vejo nenhuma diferença nesse sentido. Né? Não é porque você pegou alguns indicadores lá que hoje a tecnologia permite a gente ter isso
facilmente, né? Tem gente que não usa média, tem gente que não usa. Eu não uso indicador, né? Eu uso média. Média é um indicador. Eu uso média e volume só. Tem gente que não usa nada, eu uso gráfico unido, né? Traça, Peladinho. canais, não sei o que, e vai. Mas. É análise técnica do mesmo jeito. É análise técnica do mesmo jeito. Perfeito. Definição de algum. São definições que a gente coloca aí, mas eu acho que é tudo igual no final. Perfeito. Tem você falou aí, né? Você utiliza média, volume. Utiliza algum outro indicador, tipo IFR, OBV, MACD, sei lá. Tem estocástico, nada. Só o volume e as médias. E os candlesticks, né? Mas não opero padrão de candlestick. Assim, eu evito ao máximo. Martelinho, não. Eu prefiro operar padrões, né? Operar um pivô, né? Operar uma figura que se forme, uma bandeira que é legal. Isso é um ponto excelente. Principalmente quem caça topo fundo adora um padrãozinho de candle. O martelo no topo, venda. Martelo no fundo, compra, enfim. Por que você não gosta de operar você especificamente? Gente, aí lembrando, tá? Não é cara com puta experiência, enfim, né? Tá aqui dando uma aula, literalmente, mas não é dono da razão, tá? Nenhum de nós somos, né? Então, assim, você faz diferente, putz, cara. Cada um tem, exato. Cada um tem que operar o que te deixa mais tranquilo, né? Mais confortável. Não porque eu prefiro operar um outro padrão, né? Do que um candlestick, você não pode fazer isso. Cada um tem que operar da maneira que você se sinta mais seguro e confortável, mais tranquilo, né? Então, pode fazer tape reading, pode fazer operar candlestick, pode operar. Pode operar ponto figura. Pode operar o que você quiser. Tem renco, né? Eu não entendo de renco, mas tem gente que manja e manda bem. O que eu gosto de operar? Eu gosto de operar padrões gráficos, né? Eu acho que, às vezes, na minha opinião, tá, pessoal? Não sou dono da verdade. Padrões gráficos dão uma... Como é que chama? Uma segurança? Um padrão gráfico, ele tem uma robustez maior do que um único candle, né, de 5 minutos. Entendeu? Então eu acho que é uma coisa assim, mais sólida, né, mais robusta, né, do que um único candle. E tem muito pivô que é formado por um martelo, não é? Ele faz um martelinho, monta o pivôzinho e vai embora. Exato. Como tem muito martelo que reverte e vai embora. Tá? No mercado financeiro, pessoal, não existe uma cartilha de bolo. Faça isso, isso é certo, isso é errado, faça assim por tanto tempo. Não é, pessoal. O mercado financeiro ele é dinâmico, ele a todo momento ele está mudando, né? Então você tem que estar tranquilo, confortável com o seu modo de operar e aplicar isso, entendeu? Então não tem, isso aqui, eu sou dono da razão, o meu sistema é esse, não sei o quê. Isso daí vai de cada um. Legal, excelente. Pessoal, para quem não sabe, para quem não conhecia o Zé, por exemplo, o Zé, ele participou por um bom tempo aí de um projeto educacional, né? Que se chama, inclusive, o projeto 10%. Né? Então você ficava lá com o André, com o Mário, né? O Fabrício, o Valério também, né? Até o GG depois entrou lá também, né? E ele participava ali dos estudos, enfim, ao vivo, pessoal, numa sala ao vivo, enfim, né? Por ser uma sala de estudos, né? Não é uma sala de recomendação, mas vocês imaginam já, né? A responsabilidade, né? Você tem ali 1.000, 2.000, sei lá, etc, né? De pessoas minimamente te ouvindo, né? E para você, quando você começou a fazer parte de uma sala educacional com aquela quantidade de pessoas, aquele tanto de mensagem, etc, enfim,
Mudou alguma coisa, digo, no sentido de no início te atrapalhava operar, ou você sempre conseguiu conduzir isso bem? É, Como que foi essa experiência assim? o que a gente aprende nesse processo educacional, né, é cada vez mais controlar a ansiedade, né? Quando você está operando sozinho, você sempre quer procurar uma operação o quanto antes, né? Então, como a gente tem que ensinar o pessoal para controlar a ansiedade, né? Para esperar o gráfico mostrar, né? Então, a gente aprende a controlar a nossa ansiedade, mais ainda, porque não é. Eu tenho além é, do meu dinheiro, do que eu vou entrar na operação, do meu patrimônio, eu tenho que zelar pelo dos outros, né? Então a gente tem uma disciplina redobrada, um controle de ansiedade também redobrado. Então para a gente tentar passar isso para o pessoal, para eles aprenderem também, porque né, o pessoal a gente vê que muita gente eles é, têm medo de perder um movimento, né? Mas não tem medo de perder o dinheiro. Porque entra, não sabe onde tem stop, não sei o quê. E, pô, mas o mercado subiu, mas o mercado subiu e a gente não viu um padrão de entrada. Porque às vezes tem isso, né? Você vê, às vezes, dá uma esticada, uma estilingada para um lado, para o outro, e o teu trade system não é acionado, você não viu um padrão muito claro, ou achou que estava um pouco perigoso, e a gente não entrar. Então o pessoal fica com medo de perder o movimento, mas não tem medo de perder o dinheiro. Então a gente tenta, Sensacional isso. né? O pessoal é impressionante. Então a gente tenta falar, ó, pessoal, não tá legal, tá meio perigoso, então é melhor não entrar. E então a gente tem o controle de ansiedade, né, redobrado e a disciplina para a gente tentar passar para todo mundo, né? Isso daí é extremamente importante, como a gente falou mais cedo, né? Para o pessoal, que uma hora vai ter um movimento, uma hora aparece. Nosso objetivo não é ficar girando no mercado. Cada vez que você entra no mercado, você toma risco, entendeu? Você entrou, você tem um risco de tomar stop. Não pode ter medo de perder movimento, tem que ter medo de perder dinheiro e sim pensar em preservar o teu patrimônio, né? Então é o que essa parte educacional trouxe, né? Né, mais calma, mais disciplina, né, mais tranquilidade no dia a dia. E principalmente, tá, pessoal, não é função nossa, pessoas físicas, ficar girando no mercado igual os malucos. Isso daí eu acho, tá, pessoal? Tem gente que gosta, né? Mas eu acho que não é o ideal. Perfeito. E te atrapalhou isso no início, a operar? Você falou, não, não mudou muita coisa. O que O atrapalhou? fato de você, tipo, você tá ali na sala, muita pergunta, né? Você Não, tá... às vezes a gente, né, às vezes a gente consegue, não, às vezes a gente perde até o movimento, né? Porque, ó, falou assim, ó, pô, isso aqui vai formar um pivô, não sei o quê. Só que na hora da ativação do pivô, você talvez está respondendo, porque você vê, né? Antes Sim. você está Você tá respondendo uma falando, o pergunta, governo vai né? embora. Mas Com o tempo, mais, você... com o tempo mais ajudou do que atrapalhou, né? Porque a gente a troca de informações agrega para todo mundo, né? Então a gente aprende também com o pessoal, aprende com as perguntas, aprende com as dúvidas. Então eu acho que mais ajuda do que atrapalha, né? Perfeito. Show de bola. Pra gente caminhar aqui pro meio já já, pra gente ir pro final, pessoal. A sua transição enquanto trader de uma instituição para pessoa física, né? Você sentiu muito essa transição? Ah, é bem. O que que mais te marcou assim nessa, né? Isso daí é o que você, quando você trabalha numa instituição, né? Você tem um colchão grande por trás. Você tem aquele limite, né, que você vai respeitar igual quando você é pessoa física, não tem diferença, mas emocionalmente, né, é mais fácil quando você está trabalhando, né, para uma instituição financeira
que te dá aquele limite do que você operar o seu dinheiro e você sabe que é mais difícil de ganhar, né? Perfeito. Então você tem que se reeducar, né? Você não pode operar com a cabeça institucional, eu vou, putz, aqui não entrou venda, eu vou continuar vendendo, entrou compra, eu vou continuar vendendo para ver se eu faço rompimento. Você, pessoa física, não faz isso, né? No banco, com um volume maior, né? Você consegue fazer. Então, é totalmente diferente. O operacional, né? O técnico, né? A gente é bem semelhante do que eu fazia, né? Mas o emocional é totalmente diferente, né? Você tem que se reeducar para Legal. trabalhar como pessoa física, né? Legal. Já ouvi muito isso que eu vou te perguntar agora. Muito, muito. Muita gente fala assim: análise técnica, não funciona. Ok, então anda com a sua opinião, enfim. E institucional não usa análise técnica. Institucional olha fluxo. O que você me diz? Qual a É. sua opinião sobre uma frase dessa? Ah, eu, a gente tinha, né, sempre teve o Bloomberg, né, desde a época do broadcast, que era Cartesian, né, de análise gráfica, a gente tinha os gráficos. Cada um, né, é livre para fazer o que quiser, né? Se o cara quiser operar, igual você falou, renco, na época não existia. Você não tem obrigação nenhuma, você tem que entregar os resultados, né? E eu, assim como vários colegas meus ali que estavam do meu lado, a gente sim tinha os gráficos, tínhamos os gráficos, né? O fluxo que a gente olhava, eu não ficava olhando fila para ver o que, o que o, as ofertas ou não. O fluxo que eu usava bastante é quando vinha o fluxo, né, da mesa de clientes, né? Porque a gente tinha clientes importantes, como fundos estrangeiros, né, que vinham operar no Brasil, e eles muitas vezes procuram os bancos para fazer, né, suas posições. Então a gente usava esses fluxos aí, essa demanda, por exemplo, eh, tinha fundo que estava procurando muito comprar título público na época NTNF, né, que eles falam faca 17. Pô, então uma procura gigante é, pela NTNF faca 17, que era janeiro de 2017. Pô, você está vendo que está tendo demanda, essa curva vai fechar e eu vou vender junto, entendeu? Perfeito. Então era um fluxo mais, não era momentâneo ali, era um fluxo mais sólido. Então você vê, ó, bastante gente está entrando aqui, está procurando para comprar esse título, está tendo demanda. O que vai acontecer no dólar? Ele vai ter que treinar o dinheiro, ele vai ter que treinar o dinheiro, vai vender dólar também, entendeu? Então, se você tem fluxo que você está vendo para a curva de juros, um fluxo trazendo dinheiro para cá, vai impactar no dólar, vai cair a curva de juros. Isso vai ser bom para a bolsa, entendeu? Então é esse fluxo que a gente usava. É um fluxo, não é você ficar olhando a fila, quem compra, quem vende, né? Mesmo porque, você vê, eu trabalhava no Itaú e fazia várias operações por várias outras corretoras, né? Perfeito. E tinha outros bancos que trabalhavam com a Itaú Corretora, né? Então não dá para falar, ó, o Itaú está comprado. Para Porra, rastrear exatamente, né? né? Aquele player específico, Né? né? Eu às vezes comprava por uma ponta, mas estava vendendo por outra ponta, né? Então, para mim, na minha opinião, é, é difícil você mapear um fluxo. Você tem, você não tem certeza se realmente é aquele cara e se realmente ele está comprado naqueles lotes. E sem saber a contraparte, se ele está fazendo posição, se ele está zerando um fluxo, alguma coisa. Então, acho que o fluxo que a gente usava, que eu usava, poderia até ter gente lá que ficava olhando a fila, né? Isso daí a gente, é, como eu falei, cada um podia fazer o que quisesse. Mas o fluxo que a gente olhava era as cotações que vinham da mesa institucional. Perfeito. Muito bom, cara.
Zé, você tá mudando de projeto, né? Tá alçando aí uns voos diferentes. Eu inclusive eu recebi muita pergunta de gente falando, por que que o Zé saiu lá de onde ele estava? Para onde que o Zé vai, etc. Enfim, mas muito, muito mesmo. Então, se você quiser, né? O pessoal fala, por que que saiu? Por que que saiu? Porque assim, né? Em mundo de rede social, o pessoal acha que é assim, quando você sai de um lugar é porque você brigou. É porque você não sei o quê, enfim e tal, né? Então, você fala se você quiser, né? Saiu, ok. O pessoal quer saber por quê, enfim, se você quiser, você fala. E, segundo ponto, pessoal, muito curioso. E aí? O Zé vai ficar agora na casa de praia dele lá, nós não vamos ver ele mais? Ou Quem vai dera. rolar, né, alguma coisa aí específica do Zé Dólar, enfim. É, eu, a gente às vezes a gente tem que sair, né, da nossa zona de conforto, né, e, e às vezes se mexer para ir atrás de novos desafios, né. Então eu acho que chegou o tempo, né. Só tenho a agradecer por esse tempo todo que eu fiquei lá no projeto desde 2019, mas eu acho que agora é a hora de a gente sair um pouco, né, chacoalhar, soltar a poeira, né. E eu, nesse meio tempo, eu recebi aí muitas mensagens, né, eu não sou uma pessoa que usa muito o Instagram, né? Eu vou tentar melhorar isso, eu sou uma pessoa meio tímida, mas eu recebi bastante mensagem, né, do pessoal, né, perguntando, falando se eu vou abandonar a área educacional. E acho, não, eu não vou abandonar, eu vou continuar com essa parte educacional, porque, Legal. como eu falei, a troca de informação, de conhecimento é vantajoso para todo mundo, né? Isso é bem legal, eu curto, é, aprendi a curtir, né? E nada impede, né, da gente, nada impede um médico, né, ser um bom profissional, ter uma clínica médica e, ao mesmo tempo, dar aula numa universidade, né? Claro, claro. Então, pessoal, né? Para quem tá aí na curiosidade, né? Para quem tava aí na ansiedade, tá? Vai rolar Zé Dólar aí, né? Para quem gosta dele, ou para quem quer conhecer o trabalho dele. De antemão também, né? Como o Zé bem destacou aqui, né? O projeto que ele passou, um projeto muito sério, né? E não tem. Isso aqui não é o Fuxico, tá, gente? Não tem briguinha, mimimi, tá? Então, vocês mandaram muita pergunta aí, inclusive. Pergunta por que que ele saiu, por que que ele saiu, cara. Tá claro agora, né? Tá bem, né? Transparente. Ai, ai, tem mensagem que eu vou te mostrar depois. Pô, mas tem muita figura. E tinha gente enlouquecida também. Nossa, esse eu vou assistir, porque eu nunca ouvi o Zé falando. Pois é, nem eu. Então nós vamos Eu descobrir sou, juntos. Zé, vamos lá. Vida pessoal, né? Você é casado, tem seus filhos, enfim. E um dos maiores desafios para o trader, principalmente nos períodos ruins, né? Ele lidar com a vida que ele tem fora do mercado, né? Porque muitas vezes você vai estar emocionalmente não muito bem e, pô, você tem a esposa ali, né? Você vai ter que dar atenção para ela, obviamente, ou você vai querer receber atenção, porque você está muito mal, enfim, né? Tem que, putz, tem uns meninos, vai brincar, educar e etc, né? Qual a melhor maneira de conciliar mercado e vida pessoal? é duro, né? Porque quando a gente tem um dia positivo, a gente tem um dia, uma felicidade a mais, né? Um ânimo a mais. E quando você tem um dia que não é legal, isso acaba influenciando, né? A gente acaba passando isso, né? Para quem convive conosco. Então, o que a gente tenta fazer é manter um mínimo aí de humor, né, para não contagiar a casa, mas sempre acaba respingando neles, mas eles entendem, né, faz parte, né? Se a gente vivesse no mar de rosas, né,
Então, a gente tem altos e baixos. O que a gente tenta fazer é minimizar aí a transmissão do mau humor para eles, né? Porque a gente convive, né, com isso. Ninguém gosta, né, de ter um dia negativo. Perfeito. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, o Zé. A primeira vez que eu vi isso, inclusive depois nós vamos te pedir aqui alguns livros que você indica aí pro pessoal. O pessoal sempre tá buscando, tá assistindo aqui para saber também, pô, o que que fulano indica, etc, né? É, eu li isso pela primeira vez no livro que chama A Psicologia Financeira, do Morgan, não sei se fala Housel. Eu sempre falo Housel, tá, gente? Se tiver errado, enfim, tá? Mas é exatamente isso, Morgan Housel lá. E ele fala muito da armadilha do pessimismo, né? O quanto eu já vi várias outras pessoas falando isso, o próprio André, que você trabalhava com ele, também já vi ele falando isso. O quanto ser pessimista é mais sedutor, né? O quanto os fatos negativos costumam tomar mais espaço na sua mente, tomar mais a sua atenção e a sua energia do que os positivos, né? Às vezes tem trader que tem 3, 4 dias seguidos, 5 dias, 10 dias seguidos de gain. Ele tem um de loss, nos 2 de loss seguidos, ele já começa a querer se abalar, né? E essa armadilha do pessimismo, né, por si só, existe inclusive naquele livro Rápido e Devagar, Daniel Kahneman fala sobre isso também e tal. E tem um fato muito interessante, né, que o Hauser fala, que o Morgan fala, que ser otimista não é ser um leviano. Eu falar, vou pular aqui do prédio E aí aqui, vai dar tudo sem certo. paraquedas, sem nada, não tem nada lá embaixo também, mas vai dar tudo certo. Não é isso, né? É você, a cada período, né, a cada momento ruim que você tiver, você se policiar para repensar o que você está fazendo, né? E se você tiver num caminho razoável, você ser otimista, entender que aquilo é uma fase, né? E que já já as coisas se ordenam de novo, né? Afinal de contas, aquela estrada quando a gente está viajando, que você está descendo, né? Não vou dizer uma serra, né? Mas você está descendo a rodovia e lá na frente você encontra a rua, né? A estrada continua subindo. Aí você fala, nossa, vai ser reto, né? E aí quando você chega lá, você vê, tá, curva para a esquerda, outra para a direita. E aquela que você viu lá em cima, lá, né? Durante o caminho tem toda uma, né? Esquerda, direita e enfim. Então, acho que, ao menos para mim, a manutenção desse otimismo no sentido responsável, né? Não deixar o pessimismo te dominar é um dos maiores desafios também, né? Acho que pesa muito você ficar sentindo muito um dia de loss e tá sempre muito abalado quando você perde, né? Porque como você falou, cara, você vai perder. Você perdeu hoje? Então prepara. Você quer ser trader nos próximos 20 anos? Quero. Então você vai perder mais uma Né? pancada de vezes. A gente não. A gente tem que saber, igual a gente falou no começo aqui da nossa conversa, que a pessoa tem que aceitar que vão ocorrer as perdas, né? Então, você fazendo, né, um gerenciamento, essa perda, né, que é antes de você, como a gente falou, de entrar na operação, ver onde eu stop, se você pode, né, é, tomar esse stop, se você aceita tomar esse stop, vai ficar muito mais fácil, porque as perdas vão acontecer, faz parte, né? Exato. Não existe um cara que ganha 100% das vezes. Você Perfeito. pode ter um período longo de ganhos, né? Que isso daí é ótimo, vai te dar. Você também não pode se achar maior que o mercado, que quanto mais, Quanto né, mais alto você tá, mais alta é a queda, né? Então, nunca, né? Se você sempre tem que. O mercado é uma guerra. O mercado é uma briga de comprados e vendidos, né? Isso é o tempo todo, né? E o mercado tem que ser respeitado. O mercado não é videogame, o mercado não é jogo, né? Então você não pode tratar o mercado como um menosprezo, porque você pode ter dias que você até você ganha, mas uma hora, né, o mercado vai, a perda vai chegar. né? Um dia ele Então, vai te pedir um dinheiro ali e falar, ó, agora isso aqui é meu. então você tem que saber o que você está fazendo, né?
sempre com o pé no chão e sempre respeitando, né? Porque assim como você está entrando na compra, tem alguém entrando na venda. Pode ser que seja por um motivo de zeragem, alguma outra coisa, né? Porque a gente tem especulador, a gente tem cara do hedge, tem arbitragem, a gente nunca sabe qual que é a outra ponta que ele está fazendo. Mas uma hora ou outra vai ter um cara que quer que o mercado caia e você está comprando. Então, sempre com serenidade, sabedoria, disciplina, né? Sempre respeitando. Então, Perfeito. acho que é isso aí. Perfeito. Zé, antes da gente chegar pro nosso bate-bola jogo rápido, que você aí que tá assistindo já sabe que é o fim do podcast, infelizmente, né, gente? Não tem como Zé ficar aqui uns 10 dias falando pra vocês. É, olha que interessante. Canja do Zé. Zé, quais médias você utiliza? Quais são os períodos das médias que você utiliza? Exponencial, etc. Enfim, o tipo da média, né? E tem algum outro indicador que você gosta, uma ferramenta, por exemplo, Fibonacci? Ah, sim. O, de indicador, eu uso as médias, né? Eu uso uma média mais rápida, né? Que é uma média de 8 períodos. Uso a média de 20 períodos, né? E a de 200 períodos. Então, Todas, essas três médias. todas aritméticas. Todas aritméticas, né? Tá. E indicador eu também uso o volume, né? O volume do ativo para a gente acompanhar. E para fazer, né, projeções, né, seja de um triângulo, seja de um pivô, eu uso o Fibonacci. Legal. A gente tem não só projeção, também retração. Para a gente acompanhar o mercado, a gente utiliza o Fibonacci, que é uma ferramenta, né? Não é um indicador, é uma ferramenta de medição aí de projeção de possíveis alvos, né? Ou de projeção de retração. Perfeito. Excelente. Pessoal, chegando para o final agora, bate-bola, jogo rápido, né? Eu não vou perguntar pro Zé quem é a musa do mercado financeiro, já vou deixar claro aqui, eu avisei para ele, inclusive, não vou fazer essa pergunta para ele, senão eu falei para ele, Zé, se eu perguntar para você, vai ficar rosa, igual aquela luz daquela cortina ali, né? E a esposa dele, ela me amputa as duas pernas antes de eu chegar no meu carro, né? Zé, bate-bola, jogo rápido. Deus. Né? Deus é o que nos, nos mostra o caminho correto para seguir, né? Se a gente acreditar que ele existe, a gente sempre vai estar no caminho certo, sempre da honestidade, da lealdade, da amizade, do bem, né? Lado do bem. Então Deus é sempre o que norteia a gente, né? Independente se você acredita ou não, né? De que religião, mas qualquer coisa que te norteie para o lado do bem, dependendo da religião que você tenha, é Deus, Deus, Buda, o nome que você quiser falar, né? Perfeito. Família. E a família é o motivo para a gente acordar e ir para a luta, né? Mini dólar. O mini dólar. Dólar é o mais gostoso, viu? De todos os ativos que a gente olha, no gráfico dólar eu acho muito gostoso. Muito legal. Tem dias que, pessoal, ó, o mercado às vezes passa por fases difíceis, né? Já vi mês inteiro de ficar impossível de operar. Mas quando a gente, tirando esses dias chatos, né? O dólar é bem legal, assim, é um ativo mais técnico. Porque é um único ativo, né? O mini dólar É, é um derivativo do dólar. Apesar do, do derivativo, né, ter um volume muito superior ao ativo, que é o dólar spot, né? Então, a gente vê que o dólar é futuro que leva o spot, né? Mas ele é um único ativo, diferente do índice, que é uma cesta de ações que compõe um índice, né? Não é o índice é um índice, não é um ativo, né? Então, o índice também tem dias que é bem legal de operar, que são bem legais de operar, mas o dólar eu prefiro, eu gosto bastante dele. tá.
Então, o próximo ia ser mini índice, nem vou perguntar porque você já respondeu. Truco, cerveja ou churrasco? Os três, né? Os três juntos? Você quer coisa melhor? Que coisa melhor que truco, cerveja e churrasco junto, né? Tá maluco. Fala pra gente, Zé. 3 livros que você deixaria aqui pra quem acompanhou o nosso episódio até o final. Pô, sabe que o primeiro livro de mercado financeiro que eu li, acho que todo mundo já leu, né? Então eu sempre tenho na minha mente, logo quando eu entrei na área de risco lá, os axiomas de Zurique, né? Tá? Daí outro livro bem legal de ler também, de história, é Reminiscências de um Especulador Financeiro. Isso é maravilhoso. Caramba. Tem muito do que não fazer lá, inclusive, né? Tem muito do que fazer e do que não fazer. É bem legal a história, né? É um livro já, é uma história antiga, né? Mas é o mercado financeiro, é raiz, né? Perfeito. É a raiz ali, a raiz mesmo. E agora um terceiro livro que eu poderia falar. Agora me falhou a memória aqui, hein? Vamos ver. Não, um livro legal eu esqueci o nome do título do livro. Até o livro que o GG, Do Mark Douglas? eu acho que é Atitude Mental, não. É, Esqueci o nome, cara. o Trading in the Zone. Trading in the Zone, a atitude mental do trader de sucesso. Não, acho que é esse daí. O Trading Eu in acho the que é Zone. o primeiro dele, né? Que eu sou, minha Agora memória é meio inclusive, falha. saiu uma edição, mudou. Tem uma edição branquinha agora que chama, acho que é o Trader Vencedor, o Trader, alguma coisa assim. Porque aquela tradução do Trading in the Zone, né, que inclusive, acho que tenho certeza que foi o GG que mais vendeu aquilo aqui no Brasil, tenho certeza absoluta. A tradução dele era no português de Portugal. Tem umas palavras Mas assim, não muda nada, tá, né? gente? Inclusive, Bem, pelo amor de Deus, você não vai atrapalhar em nada a sua leitura, né? não, E é não atrapalha nada. Você entende perfeitamente. perfeito. Pessoal, infelizmente, de verdade, todo mundo que vem aqui eu falo isso, né? Mentira, eu falei só pra uma pessoa. O melhor episódio desse podcast, Que de isso. verdade, foi esse com o Zé Dólar. Aula pra você que quer aprender, pra você que quer. O cara tá começando na bolsa, não sabe o que é bolsa, quer entender o que é bolsa, tá? Quer aprender a operar futuros e etc. Quer entender o desafio, quer saber de carreira do mercado financeiro, trade institucional, real, né? Tem tudo nesse episódio. Então, aproveitem, tá? Aproveitem. Deixa o seu like aqui. Clica aqui no inscreva-se, tá? Se inscreve no nosso canal. A gente se esforça bastante aqui para fazer isso aqui para vocês, trazer essas pessoas aqui que também dedicam o tempo delas para poder estar passando um pouco da experiência, tá? E, Zé, conta para mim. Me segue lá no Instagram, @VascoMamédia, @os Traders Podcast, dá uma moral pra gente lá, tá? Zé, quem não te conhece ou, né, quem quer acompanhar o seu trabalho, tá querendo saber, inclusive, aí, como que acompanha As as novidades. suas novidades, etc e tal, como que te acha? A gente usa o Instagram, né? Como principal divulgador aí das próximas novidades, né? Meu Instagram é zé.dollar, né? Eu ainda não sou extremamente ativo na rede social, mas a gente vai um passo de cada vez e a gente chega lá, né? A gente vai aos poucos, a gente vai indo. Quem quiser me seguir lá, será um prazer, né? Quem tiver dúvidas também, a gente procura responder tudo que chega de mensagem, né? Eu procuro responder e aos poucos a gente vai aí postando, né, dicas, técnicas. Ainda não, como eu falei, não peguei muita velocidade, mas a gente um passo de cada vez e chega lá. Nossa, pegou pra caramba, o cara nunca fez, o cara abriu a rede social, ganhou 5 mil seguidores praticamente, ele abriu, você não vai abrir, né? A esposa dele até falou aqui que ela tem um empreendimento, inclusive, ela sofre para crescer a rede, o Zé abriu a boca lá no Instagram e o negócio foi embora. Então, quem quiser seguir o Zé, Zé.dollar, tá bom? Lá no Instagram. Zé, obrigado Obrigado demais a por ter vocês. aceitado o convite, obrigado Isso. aí por ter passado pra gente, a paciência,
né? E o Zé antes, gente, falou que tava com medo, tava meio assim nervoso, porque dizer que é time e tal. Mandou bem pra caramba, já ele pode sentar nessa cadeira aqui. Pode ou não pode, tranquilo. É que quem tá suando frio sou eu, né? Você... Isso daí é pior do que você montar uma posição de 200 mil contratos na decisão do Copom e você chegar no dia seguinte e esperar o mercado abrir para estopar. Eu tô suando mais frio aqui do que no dia do stop. É mole isso, gente. É mole. É assim, olha. Não tem condição, né? Não tem condição. Deus me livre de passar um suor desse aí, um calor desse aí que você falou. Pessoal, muito obrigado a vocês. Siga a gente nas redes sociais, segue o Zé, @Zé Dólar, @Os Traders Podcast, @Vasco Mamed, que é esse ser ignorante que vos fala. Obrigado a você e até o próximo episódio. Valeu!